Bom dia a todos. Dando então início à nossa sessão de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso. Inicialmente submeto à apreciação dos eminentes pares a ata da nossa última sessão plenária, a de número 8.521. Se não houver nenhuma retificação a ser feita, dou-a por aprovada. Temos a grata satisfação de recebermos em nosso plenário os acadêmicos do curso de Direito da Unemate, campus de Cáceres. É uma grande satisfação tê-los aqui conosco, participando então dos nossos trabalhos de julgamento. Os acadêmicos estão sob responsabilidade do professor José Renato de Oliveira Silva. Passo então a palavra ao nosso membro, Dr. Ricardo, que é o professor ou o diretor da Escola Judiciária Eleitoral, para que faça saudação aos convidados, os alunos da Unemate Campus Cáceres. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, eminentes pares. Eu quero saudar os alunos acadêmicos de Direito da Unemate, Campus de Cáceres. Quero dar boas-vindas em nome da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso. E eu faço isso na pessoa do Dr. José Renato de Oliveira Silva, professor dessa faculdade, e que nós temos a grata satisfação de ser, além de professor, um advogado eleitoralista, militante nessa justiça eleitoral. Aliás, um grande advogado eleitoralista, posso assim afirmar isso. E quero dizer que é uma imensa satisfação da Escola Judiciária Eleitoral recebê-los nessa manhã e que nós possamos ser bem proveitoso essa visita aqui ao tribunal. Mantendo a tradição, senhor presidente, eu peço licença para fazer a apresentação da corte e explicar, ao mesmo tempo explicar como é que funciona a composição do Tribunal Regional Eleitoral. E começo na pessoa do presidente, o desembargador Pedro Sakamoto, que é vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso e corregedor regional eleitoral, é desembargador de carreira, portanto, assume a vaga de desembargador no tribunal, que é por indicação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Desembargadora Nilza Maria Postas de Carvalho, também desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e também indicado por aquela corte para a composição do TRE na vaga de desembargador. Portanto, são duas vagas de desembargador do TJ do Estado de Mato Grosso. Nós temos ainda o nosso presidente, o desembargador Márcio Vidal, que está com ausência justificada hoje, mas que é o nosso timoneiro aí por esse biênio, né, de 2 anos. Nós temos também aqui o doutor José Antônio Bezerra e o doutor Peleja, que são juízes de direito que compõem o Tribunal Regional Eleitoral na vaga juiz de direito, também indicados pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Temos o doutor Paulo Sodré, juiz federal, e também hoje, com ausência justificada, a doutora Vanessa, também juíza federal, que compõe o Tribunal Regional Eleitoral na vaga de juiz federal, que é por indicação do Tribunal Regional Federal da primeira região, com sede em Brasília, né? Temos o doutor Ulisses Rabaneda, e assim como eu, somos advogados de carreira,
mas compomos o Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso a partir de uma lista tríplice que é votada no Tribunal de Justiça e nomeados pelo Presidente da República. Nós temos o Dr. Alisson Campos, que é o Procurador Regional Eleitoral, que é membro do Ministério Público Federal, Procurador da República, e é indicado para compor essa corte pelo Procurador-Geral da República, né? E que tem, portanto, o comando do Ministério Público Eleitoral com jurisdição em todo o nosso Estado, né? Na competência de segundo grau. E com isso, mais uma vez, então, eu quero dar boas-vindas e nós temos também, por tradição, abrir para perguntas. E nós teremos a satisfação de responder naquilo que a gente conseguir e souber. Tá bom? Senhor presidente, então, portanto, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Doutor Alisson, quer apresentar a palavra? Eu gostaria apenas de dar boas-vindas a vocês e desejar que seja produtiva a visita de vocês aqui no TRE. Saibam que é uma oportunidade de vocês aproximarem da corte, conhecerem um pouco mais o funcionamento de um órgão muito importante para a democracia, que é o Tribunal Regional Eleitoral, junto com a Justiça Eleitoral, que fazem com que o voto que cada um seja dado aqui seja encaminhado de forma correta. Nós aqui estamos de olho nas eleições para que elas corram de forma legítima. E aproveitem a visita e espero que despertem vocações de vocês, que são acadêmicos agora, e tenham a chance de escolher, a partir desse contato que vocês têm aqui e outros contatos que vocês podem ter, o futuro profissional de vocês. Muito obrigado, sejam bem-vindos aqui. Mais alguém? Doutor Paulo? Bom dia, é um prazer recebê-los aqui. Eu que morei em Cáceres, fui juiz federal em Cáceres e tinha lá na Unemat, e aí é preciso ser dito, senhor presidente, doutor Ricardo, um parceiro, uma instituição parceira da Justiça Federal. Nós fizemos uma campanha muito boa do combate ao tráfico de drogas e nós tivemos apoio não só da direção da Unemat, mas na época do Departamento de Direito, da Faculdade de Direito e dos alunos. Então, eu trago de Cáceres as melhores lembranças possíveis, sem contar que a Unemat, no meu conceito, é uma das melhores faculdades de Direito do Estado. Então, seja muito bem-vindo a esta casa e dizer a vocês que essa casa também é de vocês. Obrigado pela presença e fiquem à vontade e espero que vocês tenham bastante êxito agregando conhecimento ao currículo de vocês. Mais alguém? Fazer uso da palavra, doutor Ulisses, doutor Peleja. Então fica aí aberto, né? Para que os alunos, os professores possam fazer perguntas, que queiram esclarecer algum assunto, né? Que talvez os alunos tenham dúvida. Fica franqueada a palavra, então, aos... Pois não. Bom dia a todos. Talvez se pudéssemos iniciar o julgamento com 1 ou 2 processos, depois uma pausa, eu acho que chamaria mais atenção dos acadêmicos para eventuais perguntas. Dá né? tempo de aquecer, doutor Ulisses. Faz assim. Então vamos acolhendo a sugestão do membro do Ulisses, nós vamos dar início então ao julgamento. Inicialmente anunciando os adiamentos, né, que ainda continuam, né, adiados para a próxima sessão, que são os processos de número 44.523, pautados sobre número 2.1, 45.482, pautados sobre número 2.2, 49.753, 2.3, 12.227, 2.4 e 68.255,
pautado sob o número 2.5, além do processo 40.354, pautado sob o número 2.7, todos adiados, então, para a sessão do dia 14 de 11 de 2016, a próxima terça-feira. Com vista em gabinete, só falta voto a desempenhado. Ah, sim. Em julgamento, então, o processo pautado sob o número 2.6, de número 43.389 de 2016, recurso eleitoral, prestação de contas, cargo de vereador de Rondonópolis, 46ª Zona Eleitoral, recorrente Joales Silva de Souza, de relatoria do Dr. Ricardo Gomes de Almeida, que na última sessão negou o provimento ao recurso, cujo voto foi acompanhado pela doutora Vanessa e também do doutor Antônio Veloso Beleza Júnior. E está com vista, então, com a desembargadora Nilza Poço de Carvalho, complementando ainda que o quarto vogal, o doutor Antônio Bezerra, acompanha o relator, e o doutor Ulisses Rabaneda também acompanha o relator. Então, com a palavra, a desembargadora Nilza Maria Poços de Carvalho. Não tenho dúvida nenhuma em acompanhar o relator. Perfeito. Então, anuncio o resultado do julgamento. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos de voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Esse é o resultado, então, do julgamento. Anuncio agora o processo 2.8, de número 53282, recurso eleitoral, representação, propaganda política, derramamento de santinhos em via pública, comarca de Cáceres, né? Sexta Zona Eleitoral da eleição de 2016. Recorrente Nalian Fabiana Silva Iocomiso. E recorrer do Ministério Público, de relatoria do doutor Ulisses Rabaneda dos Santos, com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, eu solicitei agora a assessoria que coloque no pleno as fotos para melhor visualização de vossas excelências, então acredito que no decorrer do julgamento, se é que vai ser possível, até acredito que o processo esteja aqui, né? Então, só um instantinho, eu não estou conseguindo abrir aqui no pleno. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Nalian Fabiana Silva Iocomiso contra a sentença prolatada pelo juiz da Sexta Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação ajuizada pelo Ministério Público, aplicando uma multa no valor de R$2.000 por veiculação ilícita de propaganda, derrame de santinhos em locais de votação. Conforme no artigo 37, parágrafo 1º da Lei das Eleições, combinado com o artigo 14, parágrafo 1º da Resolução de Regência. Consta da inicial da representação que foram derramados materiais de propaganda, santinhos, da candidata no local de votação Instituto Santa Maria no dia 2/10/2016. Alega recorrente a ausência de prova quanto à execução e anuência para o derrame dos santinhos, por ausência manifesta de prova quanto à conduta e consequente nexo causal. Aduz ainda que, aspas, ora, tratando-se de uma disputa eleitoral, algo mais natural é que, no decorrer do pleito,
movidos por interesses escusos, concorrentes atuem no sentido de prejudicar um ao outro, maiormente quando se sabe o singelo itinerário dos órgãos de fiscalização durante a votação ocorrida naquela pequena urbe. Trata-se de situação plenamente crível neste acirrado cenário. Em outras palavras, continua o recorrente, tratando-se de responsabilidade civil, ainda que seja na seara eleitoral, há que se provar ao menos a conduta, comissiva ou omissiva, do agente supostamente causador. Não havendo notícia nos autos de qualquer conduta da recorrente, não há que se falar, por consequência, de nexo causal com o derrame constatado. Ao final, requer seja provido o recurso para que seja reformada a sentença, julgando a representação totalmente improcedente. As contras-razões pelo desprovimento do recurso, a doutora Procuradoria opinou pelo provimento do recurso ao relatório, senhor presidente. Coro, então, parecer da doutora Procuradoria Eleitoral. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores julgadores. Acho que é desprovimento. Desprovimento, exato. Desprovimento. Excelências, eu vou ser bastante objetivo nesse caso, porque já apresentei o parecer escrito e creio que seja desnecessário repetir integralmente o parecer aqui. Mas ressalto apenas os seguintes pontos. O derramamento de santinho, na forma que ocorreu no presente caso, ele é extremamente prejudicial ao equilíbrio da votação, porque na proximidade da eleição foi feita uma propaganda de forma massiva pela candidata ao cargo de vereador. Ressalto também que no presente caso restou comprovado de forma clara que o responsável pela divulgação foi a candidata, porque em pesquisa feita pela Procuradoria ao sistema de CNPJ, identificou-se que o CNPJ do material encontrado nas ruas era o mesmo da campanha da candidata. Então, a vinculação resta clara, né, entre a pessoa que é punida e os santinhos encontrados. Então, a afirmação da recorrente de que não anuiu, não tomou conhecimento do derramamento do santinho, a meu ver, ela é indevida. E, por essa razão, a Procuradoria mantém o parecer oferecido pelo desprovimento do recurso e ressalta também que a multa aplicada também ela figura-se proporcional, na medida em que, em inúmeros locais de votação, foi feito o derramamento de santinhos na véspera da eleição. Essa é a manifestação, excelência. Mantido parecer pelo improvimento do recurso, a palavra retorna ao doutor relator. Senhor presidente, eminentes pares, vossas excelências têm sido testemunha de que eu tenho sido duro com o derramamento de santinhos. Inclusive, tenho votado aqui, que são multas de 2 a 8 mil reais, que fosse fixado 5 mil para cada local de votação. Nós já votamos assim em algumas oportunidades. Acolhendo uma brilhante manifestação em determinada oportunidade do Dr. Paulo Sodré, também tenho votado no sentido de que, comprovado o derrame, apoplexia, resta demonstrado o fato constitutivo, de modo que os impeditivos, modificativos e extintivos precisam ser demonstrados pelo representado num debate que tivemos aqui bastante profundo sobre a questão da autoria nos derramamentos santinho, onde, inclusive, se me recordo bem, teve um pedido de vista do Dr. Divanir, nós debatemos bastante isso. No entanto, no presente caso, eu estou votando pelo provimento do recurso em razão de algumas peculiaridades do caso concreto. Estou dizendo o seguinte: o Tribunal Superior Eleitoral, usando seu poder regulamentar, editou a Resolução 23457/2015 e nela está disciplinado em seu artigo 14, parágrafo 7º, que... E aqui vou fazer questão de citar o dispositivo até para contextualizar para os acadêmicos. O dispositivo legal diz o seguinte: o derrame ou a anuência com o derrame de materiais de propaganda no local de votação ou nas vias próximas, ainda que é realizado na véspera da eleição, configura propaganda irregular, sujeitando-se o infrator à multa prevista no parágrafo 1º
do artigo 37 da Lei das Eleições, sem prejuízo da apuração do crime previsto no inciso 3 do parágrafo 5º do artigo 39 da mesma lei. O parágrafo 1º do artigo 37 da Lei das Eleições, ela veicula a sanção para propaganda irregular e continua. Segundo consta dos autos, as folhas 8, inclusive já solicitei que se inclua no pleno, para Vossa Excelência visualizarem, foram apreendidos 9 santinhos da recorrente e, segundo a representação, a prova do derrame seriam as fotografias e o CD de imagem constante dos autos. Existe um CD com mais de uma filmagem, aonde os fiscais foram à frente da escola e fizeram a filmagem. E continuo. Porém, em análise detida da filmagem realizada na frente das escolas locais de votação, constatei a existência de um único santinho da candidata recorrente, o que, a toda evidência, não pode ser considerado propaganda por apoplexia ou derramamento de santinho. No que se refere à imagem encartada à folha 6, que, de igual modo, supostamente comprovaria a infração, não encontrei um único santinho que possa ser atribuído à campanha da recorrente. Do mesmo modo, na imagem encartada à folha 5, constata-se a presença de um único santinho da candidata. Não vislumbro, pois, derrame de material gráfico. Por outro lado, ainda que o material impresso, filmado e fotografado fosse integralmente da campanha da recorrente, pois ali tinha de outros candidatos, ainda assim não vislumbro prova de que houve propaganda irregular. De que teria havido, aliás. Porquanto presumível, no caso concreto, diante da pequena quantidade encontrada, o descarte irregular por parte de um ou mais eleitores. Então, mesmo diante da filmagem, não era um derrame de santinho. Tinha santinho, sim, mas dava até para contar, né? Não estavam assim dispersos, mas dava para contar, sim. Embora não haja na legislação o quantum de santinhos necessários à configuração da propaganda irregular por apoplexia, por construção jurisprudencial temos o seguinte, e cito um precedente onde na premissa menor diz, aspas, apesar da legislação eleitoral não estabelecer uma quantidade mínima para o derramamento de santinho seja caracterizado, é de conceber que a prática em questão exige a exposição de grande quantidade de material, de modo que o eleitor seja obrigatoriamente exposto à sua visualização e haja comprometimento da higiene e estéticas urbanas. Não há falar-se, portanto, em derramamento de santinhos quando a prova dos autos se resume a 3 exemplares de propaganda do candidato no local de votação. Cito a fonte e continua. A míngua de provas de propaganda por apoplexia ou derramamento de santinhos no dia das eleições, esse tribunal já teve a oportunidade de se manifestar por ocasião do julgamento do recurso eleitoral 37765-2016, de relatoria do desembargador Pedro Sakamoto, que restou assim emendado. Consta da premissa menor. A jurisprudência dos tribunais eleitorais aponta para a necessidade de provas incontroversas a demonstrar a ocorrência da prática de propaganda eleitoral irregular, sob pena de não serem acolhidas as denúncias constantes da peça inaugural. Cito a fonte. Com essas breves considerações, em dissonância com o parecer ministerial, eu dou provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial, afastando-se, em consequência, a multa aplicada. É como voto, senhor presidente. Doutor Ricardo Gomes de Almeida. Senhor presidente, eu desde logo quero dizer que eu acompanho o eminente relator e por uma razão bem simples. Apesar de haver aí indícios de que houve derrame, há indícios, porém a prova, como bem disse o relator, do fato constitutivo no caso, que seria o derrame em si, de santinho, em uma certa quantidade que possa caracterizar a propaganda por apoplexia, isso não está, pelo que o relator nos expôs, não está bem demonstrado nos autos. A apreensão de 9 santinhos e depois a checagem por Vossa Excelência nas imagens e fotografias e vídeos dos autos, não foi possível constatar que houve, de fato, o derrame. Ainda que tenha ocorrido, isso não está cabalmente demonstrado nos autos, de modo que eu acompanho o brilhante voto do eminente relator, senhor presidente. Pois não. Doutor Paulo César Alves Sodré. Senhor presidente, eu acompanho o relator com os acréscimos do eminente vogal, doutor Ricardo. Esmeralda Nilza. Acompanho o relator. Doutor Antônio Bezerra. Sem dúvida nenhuma. A questão que tem que se analisar é a quantidade e a intenção. Eu acho que pela quantidade apurada e visualizada em vídeo, sem dúvida nenhuma, acompanho o relator com os acréscimos aqui decorrentes.
Então, anuncio o resultado do julgamento. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por Nalian, Fabiana Silva e Ocomiso, para efeito de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, afastando-se a aplicação da multa nos termos do voto do outro relator e em dissonância com o parecer ministerial. Senhor presidente, apenas parece que nós tivemos o voto do Dr. Peleja. Eu não sei se... Desculpe, doutor Pereira. Depois não seja alegado aí nenhum tipo de... Realmente, desculpe. É verdade. Falha técnica. Retomar os questionamentos com os alunos? Não tem mais. Tem um administrativo, que é do PJI. Pois não. Bem, então, nós vamos retomar, então, já que os alunos agora assistiram, né, o julgamento de dois processos, né, para já ter uma noção, né, de como que funciona aqui o julgamento dos recursos. Aí nós franqueamos então a palavra para que os alunos possam tirar alguma dúvida, fazer algum questionamento, né, para que nós possamos, na medida do possível, esclarecer essas eventuais dúvidas. Senhor presidente, eu ouvi falar que vai valer nota as perguntas, não é, né? Tá certo. Excelentíssimo presidente, desembargador Sakamoto, cumprimento a todos os julgadores, excelentíssimo procurador regional eleitoral, doutor Alisson, doutor Paulo Sodré, doutor Rabaneda, doutora Nilza, doutor Peleja, doutor Ricardo, doutor Antônio Bezerra. Eu quero, aqui também como aluno, sempre, né, só agradecer ao tribunal, à escola judiciária, através do doutor Ricardo, por essa aproximação que a Universidade do Estado de Mato Grosso sentiu a necessidade de ter com o Tribunal Regional Eleitoral e que encontrou a reciprocidade não só na escola judiciária, mas também na própria presidência do tribunal. Tivemos uma reunião há poucos dias com o desembargador Márcio Vidal, a reitora da universidade, professora Ana de Renzo, e estabelecemos, então, uma espécie de uma carta de intenções, de uma parceria da universidade em termos acadêmicos, científicos, né? Falamos agora há pouco com o doutor Peleja, a universidade está criando uma clínica de direitos humanos em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso e pretendemos ver se há uma possibilidade também de uma participação do tribunal através da escola judiciária nessas questões acadêmicas. E agradeço, então, imensamente a receptividade que estamos tendo aqui. Os acadêmicos do direito aqui estão cursando o direito eleitoral na sua 9ª fase, né, que eles estão próximos a se formar, e eu agradeço muito, então, com a honra e com o orgulho de ser também um acadêmico da universidade. Eu sou egresso do direito da universidade, na primeira turma, já se vão quase 20 anos, e fico muito feliz de trazer agora os nossos colegas acadêmicos para assistir essa sessão, para entender um pouco mais o funcionamento da justiça eleitoral e deixar claro que a gente busca lá na universidade um ensino também crítico, né? Nós estamos vendo aqui a forma, o funcionamento, mas que os alunos nossos tenham sempre uma leitura crítica de tudo o que a gente assiste aqui na sala de aula, formando, então, o seu pensamento crítico, que é isso que a universidade tem, talvez como uma das suas missões. Então, agradeço imensamente, mais uma vez, muito obrigado, e eu passo agora, então, para os alunos, que eu espero façam também algumas perguntas, porque, como disse o doutor Ricardo, tem uma avaliação rolando aí. Bom dia, cumprimento a todos. Meu nome é Evandro. Vou fazer uma pergunta um pouco menos técnica, né? Mas na nossa entrada aqui nós tivemos uma pequena apresentação
E dentre as quais me chamou a atenção o fato das formalidades, né, existentes para o tribunal, em razão, mais precisamente, da vestimenta, enfim. E eu gostaria da opinião dos senhores a respeito dessa questão os reflexos disso no acesso à justiça, né, a experiência que os senhores têm em outros tribunais, né, eu gostaria de saber se existem, para os senhores, existe algum reflexo, se essa formalidade que é inerente do Poder Judiciário atrapalha ou contribui para o acesso à justiça. Obrigado. Pedir para o doutor Ulisses Rabaneda para que esclareça essa dúvida aí, essa pergunta do aluno. Essa pergunta poderia ter sido por Marcos Faleiros, né? Porque... Nós tivemos uma oportunidade aqui, acadêmicos era do Notre Dame, né? Alunos do 9º ano, né? E a despeito de tão jovens, fizeram perguntas bastante difíceis de serem respondidas, e um dos nossos colegas, o Dr. Marcos Faleiros, coloquialmente, ele foi emparedado, né, Dr. Paulo? Por isso que eu disse que uma pergunta boa como essa poderia ter sido feita para ele. Mas eu tenho uma opinião pessoal, né, e não tem como ser diferente, porque cada um tem uma opinião sobre isso. Nós temos vestes tradicionais, né, porque isso não foi implantado por nós. Isso já vem de maneira secular, né? Uma forma de você se apresentar, não só o advogado que usa terno e gravata, mas o próprio julgador, né? Se apresentar aquele que está sendo julgado, isso dando ares de extrema formalidade, né? E faço um paralelo, quando todos nós vamos a uma festa de 15 anos, por que todos nós vamos de terno e gravata? Num casamento, né? Por que a formalidade de se usar um terno e gravata num casamento e não ir à vontade com camiseta, né? A ocasião nos exige muitas vezes, né? E especialmente no âmbito judiciário, tá? Onde o que está em jogo não é um direito próprio, tá? Os juízes que aqui estão, os advogados que aqui vêm, não estão tratando de um direito próprio, mas do outro, seja a liberdade, seja o patrimônio, seja o direito de votar e ser votado, como nós julgamos aqui. Então nós precisamos, sim, e eu tenho isso como uma verdade, nós precisamos, sim, não só ser de fato, né, formais, mas transparecer a formalidade. Não que isso vá a obstar ou a dificultar o acesso à justiça. Isso é que se deve ser impedido. Como, por exemplo, nós já tivemos casos, né, em que em salas de audiência da Justiça do Trabalho, trabalhadores que estavam vestidos de maneira humilde não puderam, né, participar da audiência por conta de chinelo de dedo, né? Isso nós temos percebido. Então, muitas vezes, esse tipo de exigência ao jurisdicionado, né, pode sim obstar, né, dificultar esse acesso à justiça. Mas, como eu disse, é uma opinião pessoal. Lá na OAB nós temos alguns debates sobre esse tema, porque, principalmente em Cuiabá, que o calor é escaldante, os advogados solicitam, e cabe à OAB, né, e muito pouca gente sabe disso, há a impressão de que cabe ao juiz, ou ao tribunal, ou ao Conselho Nacional de Justiça, dizer quais são as vestes dos advogados. A lei é muito clara, as vestes dos advogados são disciplinadas pela Ordem dos Advogados do Brasil. Isso está no artigo 58 da Lei 8.906 de 94. Então, cabe ao OAB, através de resolução, definir isso. Isso nós já tivemos esse debate lá. E evidente que o que se debate lá, até como eu falei, pelo calor escaldante, muitas vezes é uma questão de salubridade. Nós temos aqui na capital um fórum que não é climatizado, né? Então os advogados pleiteiam muito isso.
Então, quer dizer, a OAB já, como eu disse, debateu, e ali, a despeito de não ter chegado a uma decisão, né, isso daí ainda não foi definido, o que se percebia era que muitos, ou a grande maioria dos advogados, solicitavam a dispensa da gravata, mas não solicitavam a dispensa do terno. E lá nós somos 37 conselheiros titulares, mais 37 suplentes, todos com direito à voz. Então, nós somos uma quantidade grande de advogados de todo o Estado, e você conseguir extrair desses profissionais que eles, o anseio deles era tirar a gravata, mas não tirar o terno. Por que isso? Né? Porque o próprio advogado vê sim a necessidade, né, de se manter nesse ambiente, esta formalidade, né, que eu acredito que isso tem tudo, absolutamente tudo a ver como se olha o Poder Judiciário. Imagine os senhores chegassem aqui hoje, estivesse nós aqui, né, camiseta, né, inclusive nas nossas casas, né, nos nossos funcionários. Você vai numa empresa que é organizada, eles usam uniforme, não é mesmo? Quando você vai na empresa, está todo mundo uniformizado, transparece para você o quê? Organização, asseio, né? Então, não é só nos tribunais que isso acontece, não. A forma como as pessoas são vistas passa muito pelos trajes que elas utilizam. E eu sou uma das pessoas, posso ser uma visão conservadora, mas eu sou um daqueles que, evidente, sem chegar ao extremo, mas que os trajes, e aqui falo especialmente relacionado aos advogados, deve manter sim um formalismo. Eu só gostaria de fazer um acréscimo, até um esclarecimento. Nesse sentido, assim, eu disse não com relação aos operadores do direito, né? Eu compreendo e acho importante manter essa formalidade, mas eu digo justamente quando há alguma implicação quanto ao jurisdicionado, né? Nesse sentido, que os operadores do direito em si eu compreendo. Pois não, doutor Paulo. Eu sou pesquisador dessa matéria. Pois não. Eu fiz minha pesquisa de pós-graduação sobre acesso à justiça e de fato, é um problema muito interessante, uma indagação muito interessante, que diz respeito da formalidade das instituições. Se vocês pegarem, como o doutor Ulisses bem disse, se vocês pegarem no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, ou seja oriundo do sistema da common law, seja anglo-saxônico, como é o Brasil, direito romano, melhor dizendo, anglo-saxônico da common law, ou tradição romana, todos têm essa tradição da formalidade. Como bem disse o doutor Ulisses, são recintos formais. E o legislador, quando assim o quis, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, tem as cortes, de pequenas cortes, instituiu o juizado especial. Tanto na Justiça Federal quanto na Justiça Estadual tem juizados especiais da informalidade. Eu advogo a tese de que ao cidadão, ele pode vir de chinelo, pode vir de sandálias, não de bermuda, mas de calça, não há problema nenhum. O advogado, por exemplo, como disse o doutor Luiz, se ele quiser vir de jeans, que vem de jeans, desde que não venha de bermuda, né? Porque é um ambiente formal. O juiz, sim, veste eu, por exemplo, em audiência, eu vou de terno e de toga, porque a lei assim eu mando, eu me sinto muito meio à vontade. Mas o mais importante é que, em se tratando de direito eleitoral, com matérias tão técnicas, tão complicadas, inclusive para nós julgadores, os advogados, o doutor Renato está aqui bem, eu sabe, com a mudança da legislação, talvez essa formalidade, a um primeiro momento, ela possa ser inibitória, possa inibir a presença do cidadão. Mas longe disso, ela garante uma certa distância, ou seja, o juiz aqui não é amigo do doutor Renato, posso até ser-lo pessoalmente, mas quando eu estou aqui, essa formalidade mostra uma transparência. Da mesma maneira que eu julgo um processo apresentado pelo doutor Renato, eu irei julgar um processo apresentado pelo senhor, né? Então, essa formalidade garante o quê? A maneira como que o Poder Judiciário se relaciona com todas as pessoas, independentemente de classe social, sexo, cor, enfim. Há uma certa distanciamento, mas, ao mesmo tempo, uma objetividade. Então, essa formalidade é a maneira como que se garante que você não tenha o compadrio, aquela proximidade perniciosa. Então, é uma instituição
secular, como disse o doutor Ulisses. Agora, o cidadão não. O cidadão tem o direito de entrar nesta porta aqui, como em qualquer outro sistema judiciário. Como disse o doutor Ulisses, houve um caso lamentável no passado, não tão passado, até o juiz foi condenado, isso é preciso que se diga. A União entrou, ele foi condenado em danos morais e a União entrou com ingresso contra aquele juiz, um juiz de trabalho, em que ele não permitiu que um cidadão ficasse de sandálias. Isso foi um absurdo. São excessos que foram coibidos. Esses excessos têm que ser coibidos em qualquer lugar. O cidadão tem direito a acessar qualquer repartição pública, do judiciário ou não, do jeito que ele puder, a situação financeira. Agora, e se tratando da parte, do advogado, bem representado, é salutar que tem essa formalidade para manter um certo distanciamento. E quando for o caso, nós temos juizados especiais, tanto estadual quanto o federal. Agora, a tua pergunta tem pertinência. Nós precisamos nos policiarmos dia e noite para que essa formalidade não seja um obstáculo. E essa reflexão ela é válida. Como disse o doutor Luiz, eles ficaram na OAB meditando e parece que ainda não chegaram a um consenso a respeito disso. Até que ponto a formalidade é um obstáculo? Se algum dia for comprovado que a formalidade é um obstáculo ao acesso à justiça, e não existe nenhum estudo comprovando isso, ela tem que ser vista. Mas, por enquanto, no meu entender, não é nenhum obstáculo ao acesso à justiça. Só me permite um complemento, presidente. Situação interessante. Aqui na Justiça Eleitoral, veja que nós temos uma composição híbrida, né? Aqui todos nós somos juízes, nós estamos em absoluta igualdade, mas nós temos aqui categorias distintas. Nós temos os desembargadores, nós temos os juízes estaduais, os juízes federais e os juristas, né? Então, sentado aqui, Procuradoria, né, postulando como parte custos legis os advogados. Então, estando aqui nessa bancada, eu sou juiz, doutor Paulo Sodré, meu colega, doutor Peleja, né, doutor Antônio Bezerra, desembargador Pedro Sakamoto, desembargadora Nilza, né, doutor Alisson. Nós somos colegas, nós somos colegas de trabalho nesse período. E, particularmente, é a única possibilidade de um advogado ser advogado e juiz ao mesmo tempo. Isso demanda uma responsabilidade muito grande, porque se agora eu estou aqui, né, e o juiz na categoria jurista, ele não deixa de advogar porque o sustento da nossa família é a nossa advocacia, né? Então nós continuamos advogando. Então hoje, por exemplo, é quarta-feira, pela manhã eu estou aqui, hoje tem sessão da 2ª Câmara Criminal no Tribunal de Justiça, que eu posso ir lá e postular como advogado, e o desembargador Pedro está na bancada julgando. E é isso que o doutor Paulo falou, né? Pode estar julgando um processo do doutor Zé Renato, pode estar julgando um processo meu. Nesse momento, absolutamente especial, o juiz é o juiz e o advogado é o advogado, né? Doutor Paulo, eu tive uma situação bastante interessante essa semana. Eu fui despachar um processo em que eu sou advogado no gabinete do Dr. Paulo e, como eu falei, eu posso ser taxado até muitas vezes de muito formalista, mas eu mantenho isso, né? Então aqui, né, o Paulo é meu colega. Lá na Justiça Federal ele é o juiz e eu sou o advogado. A formalidade com que eu trato é a formalidade necessária do juiz e do advogado. E essa semana eu fui despachar um processo com o Dr. Paulo como advogado, o Dr. Paulo como juiz, me atendeu muito cordialmente, como sempre foi, não houve nenhum tipo de diferença de tratamento após eu entrar aqui no tribunal, o tratamento absolutamente o mesmo, a reação absolutamente a mesma, e o advogado, quando ele despacha com o juiz, né, doutor Ricardo, você também percebe a reação do juiz frente àquilo que você está colocando. Quando o advogado sobe aqui na tribuna, eu sei que ele está percebendo a minha reação para saber se, né, eu estou concordando com o que ele está falando, até para orientá-lo. Mas, protocolado, despachei com o Dr. Paulo, fui para o escritório e fui trabalhar em outros casos. Na segunda-feira, esse processo volta do Ministério Público e o Dr. Paulo estava de licença. Consequentemente, esse processo possivelmente poderia ser julgado por um outro magistrado, com quem eu não havia despachado o caso, né? A despeito de estar na petição, o advogado sempre precisa fazer tudo que está ao seu alcance, porque se não der certo,
Ele diz, eu fiz tudo o que precisava, mas o direito do que eu postulava não foi acolhido. Você fica com a consciência tranquila. O que você não pode ter é, o direito não foi acolhido e você fala, eu poderia ter feito isso para melhor salvaguardar o direito do meu cliente. Aí você fica intranquilo. Então era segunda-feira à tarde, doutor Paulo. Eu estava de camiseta polo, calça jeans, né? Fui fazer um exame à tarde. Então eu tirei à tarde, eu não ia ao escritório, né? Liguei no escritório e falei, olha, vai à Justiça Federal e pede para mandar o processo que já voltou do Ministério Público concluso. Quando me liga, então, minha estagiária e diz, doutor Ulisses, doutor Paulo está de licença, possivelmente, pode ser que o doutor Francisco, que eu não conhecia, um outro juiz federal, despache o processo. Eu fiquei num dilema, né? Ele poderia despachar o processo sem eu ter despachado com ele, né? E eu falei, eu vou ou não vou conversar com o doutor Francisco de camiseta polo? Né? Veja que aconteceu comigo essa semana. E eu falei, frente a esse dilema, o que está acima é o direito de liberdade do meu cliente. Fui à Justiça Federal, despachei com o doutor Francisco, por sinal uma pessoa muito simpática. Evidentemente, pedi escusas a ele por estar de camiseta polo, como advogado ali naquele momento. E ele falou assim para mim, doutor Ulisses, fique tranquilo. Inclusive isso tanto não é problema que eu quero pedir para o senhor fazer uma audiência agora aqui como advogado dativo. E prontamente eu aceitei e naquele momento eu fiz então uma audiência representando uma pessoa humilde que estava ali, que não tinha advogado, como advogado dativo, sentado à mesa de audiência de calça jeans e camiseta gola polo, né? Então é um testemunho que dou frente a todas essas cores, né? O advogado na Justiça Eleitoral, o seu trato com o juiz, a formalidade e o bom senso que precisa ter. É isso, presidente. Pois não. Tecer algumas palavras. Em relação a esse formalismo, né? Principalmente para... Eu não entendi muito bem o link que você fez entre acesso à justiça e esse formalismo. Essas vestes, elas são, como o doutor Ulisses falou, vestes seculares, né? Mas eu queria só pegar um apontamento aqui da 1581, nas ordenações portuguesas, né? Não sei se é manuelinas, afonsinas ou filipinas, enfim, eles fizeram uma reforma da justiça em 1881 e exigiram que o juiz fosse letrado e tal, mas exigiam ainda, os excessos eram visíveis, né? Visitas só a colegas de ofício, assistir à missa celebrada por um frade franciscano na capela do tribunal todos os dias, trazer consigo bem visível o símbolo da vara, né? O cajado, a demonstrar a sua função, que depois essa vara passou para o oficial de justiça, né? Bem como usar bergas, garmachas e barbas largas. Né? Então, assim, esse formalismo, entre aspas, né? Ele sempre foi bastante... ele foi amainado, mas sempre há uma certa tradição. Né? No sistema da common law ele é muito mais rígido, no sistema anglo-americano ele é muito mais rígido, no Reino Unido ele é muito mais rígido, principalmente na Inglaterra. Inglaterra até 1966 não podia nem modificar os precedentes da própria antiga House of Lords, né? Que hoje foi substituída por uma Corte Suprema, em 2011, salvo engano. Mas, assim, o grande problema é quando esse formalismo, ele, vamos para o mundo do processo, ele vai obstaculizar o processo. Aí o próprio processo, o andamento do processo de um caso concreto. Aí o processo lei já tem instrumentos para fazer superar. Mas tem uma coisa que a doutrina chama de formalismo valorativo. Formalismo valorativo é o essencial. É aquele que não pode ser atropelado. Né? E como você falou em acesso à justiça também, é bom assim, que se perceba assim, acesso à jurisdição é diferente de acesso à justiça. Porque acesso à justiça ela pressupõe uma entrega de uma prestação jurisdicional num prazo no qual ela seja efetiva, essa resposta jurisdicional. Já acesso à jurisdição, nós temos que entrar no tribunal, entrar com a ação,
São questões diferentes. Mas em relação ao próprio judiciário, tem um autor que chama-se José Eduardo Faria, que ele fala assim da necessidade de o juiz, o judiciário, ele se aproximar mais da sociedade. Né? Então ele advoga, por exemplo, que nas salas de audiência sejam salas maiores, né? Caibam cadeiras, que as pessoas, que o cidadão chegue, que ele possa se portar. Agora, a grande questão, o cidadão ele tem que se sentir à vontade. Tem que se sentir à vontade. Né? Essa liberdade para que esse cidadão ele sinta-se tranquilo no judiciário, como quase estivesse na sua própria casa. É isso que se quer hoje. Né? Além da própria celeridade, que é o ponto central do judiciário. Né? Então, tudo tem que ser com dose. Agora, para os operadores do direito, você falou juiz, promotores, advogados, uma certa dose de formalismo é essencial. Quando eu fui juiz auxiliar da Corregedoria, em 2013, 2015, mais ou menos, eu fui ao interior, e aí houve uma reclamação lá, no sentido de que o juiz ele não fazia audiência não é nem toga, né? Porque havia um dispositivo que falava que tinha que ser com toga, já antigo, antes dessa atual CNGC. E aí o que acontecia? Esse juiz, ele fazia de camiseta, né? De camisa curtinha, de calça jeans, né? E tênis. Né? E aí ele, assim, hipoteticamente, vamos dizer assim, né? Nada que é real, vamos dizer assim. E aí o que aconteceu? Quando a parte que o juiz estadual, principalmente, agora o juiz federal está se interiorizando também, o juiz estadual ele lida com pessoas que moram na fazenda, que demoram para ir na cidade e tal, e a pessoa não conhece. E aí esse juiz estava lá e houve problemas, que ele não identificou o cidadão, ele não identificou aquela pessoa como juiz e não respeitou como juiz. Aí deu um problema. Entendeu? Então, assim, o que poderia fazer para modificar aquilo? Era simplesmente ele ir com as vestes talares dele, né, para que ele fosse identificado. Então, assim, é importante sim, é bom que vocês estão formando, vocês entendem, principalmente tribunal, porque isso aqui é segundo grau de jurisdição. Né, e não tem nada a ver as vestes com o acesso à justiça. Você pode ter juízes sem vestes com acesso à justiça horrível. Né? E você pode ter um tribunal extremamente formal com acesso à justiça excelente. Né? Não é a veste, não é a peruca do sistema inglês lá que vai fazer a diferença. Né? E sim como que funciona a engrenagem da justiça, que é a grande questão a se resolver, né? Que estou no judiciário, não na magistratura. Eu trabalhei na Justiça Federal em Goiás 6 anos, desde 92. Né? Passei no concurso aqui e vim para cá. Então, assim, eu tenho 26 anos de judiciário. Eu acho que é isso, né? 26 anos de judiciário. Então, assim, melhorou muito daquela época para cá. Eu entrei no tribunal em 98, melhorou muito de lá para cá. Isso é inescondível. É óbvio que um ou outro não concorda, porque toda unanimidade é burra. Mas, assim, isso é inescondível em termos de administração, em termos de gestão, em termos de seleção de processo, de julgamento. O judiciário avançou muito. Óbvio que tem que avançar mais. Óbvio que tem que avançar mais. Nós temos que entregar uma prestação jurisdicional, né, num prazo razoável. Tá? Mas são só essas ponderações, senhor presidente. Senhor presidente, se me permite só fazer uma consideração sobre isso. No planejamento estratégico do tribunal, inclusive a gente tem uma das ações que a gente trata é o acesso à justiça. São alguns pilares que nós traçamos, um deles é o acesso à justiça. E dentro desse programa de acesso à justiça tem vários indicadores e metas para isso. Quando a gente fala em acesso à justiça, sempre pensa no prédio físico, né? Eu sou pai de um filho que é cadeirante, né? E a gente sempre, quando fala de acessibilidade, a gente está pensando em construir rampa, banheiro acessível, tal. Muito mais importante do que, e ele faz direito hoje, muito mais importante do que construir rampa e prédio, que é uma obrigação dos órgãos, sim, é você permitir que ele, da casa dele, seja do escritório dele, tenha acesso ao processo sem precisar ir ao prédio. Porque para ele é muito mais fácil isso. Porque se ele tiver que pegar um ônibus, entrar num carro e vir até aqui, já é complicado, já dificulta o acesso. Por exemplo, imagina que você não tem dinheiro para pagar um passe de ônibus para vir até aqui. Nem vende passe mais hoje em dia. Mas você não tem dinheiro para comprar a passagem para vir até aqui no tribunal. Também é questão de acesso à justiça. E o Tribunal Desembargador, a Judiciária particularmente, tem uma atuação muito forte em relação a isso. Ele disponibiliza na internet várias ferramentas
que permitem ao jurisdicionado, ao advogado, a todo mundo ter acesso a informações do processo sem obrigatoriamente vir até esse prédio. Por exemplo, essa sessão, desembargador, está sendo transmitida ao vivo pelo YouTube, né? Então, alguém que esteja, por exemplo, com dificuldade de locomoção para vir aqui, não tem dinheiro para pagar, por exemplo, uma passagem, ele pode, na internet, ter acesso e assistir tudo o que está acontecendo aqui sem obrigatoriamente ter vindo nesse prédio fisicamente, entendeu? Não só isso. O Tribunal Mato Grosso ele é inovador em vários aspectos. Por exemplo, o mural eletrônico, por exemplo, que é de 2014, é uma ideia do TRE Mato Grosso que permite que as publicações elas aconteçam na internet. Antigamente, o advogado tinha que vir do escritório dele até aqui para acompanhar a decisão do juiz que era pregada no mural físico, né? Isso dificultava o acesso à justiça. Hoje em dia, não só o advogado, mas todo o jurisdicionado pode acompanhar os processos. O PJE talvez seja uma grande inovação, né? Você imagina, por exemplo, como que um advogado que tem deficiência visual, por exemplo, vai folhear um processo físico? É difícil demais de fazê-lo, né? Mas no processo eletrônico ele consegue, ou seja, tem programas leitores de tela que conseguem ele ler o processo físico, o processo eletrônico no PJE, mas no processo físico não tem acesso, tá? Então, assim, a justiça está evoluindo em passos muito largos e eu te garanto que muito mais do que qualquer outra área do Poder Executivo, do Legislativo, ninguém tem tanto acesso ao cidadão como a justiça, tá? Obrigado, senhor. Nilson é nosso diretor-geral aqui do Tribunal Eleitoral. Pois não. Primeiramente, bom dia. Meu nome é Victor, na pessoa do senhor, excelentíssimo senhor presidente, cumprimento os demais julgadores. A minha pergunta ela é voltada mais para a advocacia, no sentido da sustentação oral, que ela é repartida em duas indagações. Primeiro, qual que é a grande importância da presença do advogado na sessão de julgamentos e da sua sustentação oral? E, segundo, sabendo que existem julgadores que já são militantes, são advogados militantes, como que é essa postura desses julgadores, que são advogados militantes, diante de um companheiro, diante de um colega de profissão que está fazendo sustentação oral? Acho que essa pergunta será melhor respondida por um dos advogados, doutor Ricardo ou doutor Rabaneda. Olha, eu posso dizer, e tenho certeza que, como o doutor Ulisses até mencionou, a experiência para nós que somos juristas, né, que somos advogados como atividade, não diria principal, porque a atividade aqui não é secundária, né? Mas a atividade aqui é transitória e a nossa advocacia é permanente, né? Eu posso dizer, como o doutor Luiz falou, que é uma oportunidade, em primeiro lugar, única. Você desempenhar a atividade de advogado e também poder, ao mesmo tempo, desempenhar a atividade jurisdicional. Por isso, até que sempre me senti muito honrado de fazer parte da Justiça Eleitoral, porque realmente não há outra possibilidade disso acontecer, a não ser como juiz eleitoral. Mas, respondendo a sua pergunta, quando a gente percebe a atuação dos advogados aqui no tribunal, a gente percebe o quanto é importante a atividade, a profissão do advogado, a atividade do advogado em relação aos julgamentos que ocorrem. Porque aqui o prisma que a gente observa a questão é um prisma totalmente diferente, né? É um prisma sobre a ótica do julgador. Então, aqui, da posição de julgador, a gente consegue observar quando o advogado faz toda a diferença na causa, quando o advogado, eventualmente, até ocorre, às vezes, quando ele vem despreparado para a questão, ao contrário, quando ele vem extremamente preparado, com riqueza de detalhes sobre um determinado assunto, e a gente pode perceber o quanto ele contribui ou não para a demanda. O tratamento é um tratamento igual, porque a gente deve ser cordial com todos, não só com os colegas. O tratamento aqui é cordial entre os pares, entre os colegas advogados, entre os servidores,
o tratamento é o mesmo. Evidentemente que, como nós sabemos o quanto é importante para o advogado ter acesso ao juiz, o quanto essa é uma luta da advocacia para que ele possa sempre ter acesso ao juiz, eu acho que é um cuidado redobrado que nós temos, né, Ulisses, de prontamente receber todos os advogados, para que o exemplo parta de nós, não é verdade? Porque isso é algo realmente muito importante. Nós sabemos a angústia de um advogado quando ele quer conversar com o magistrado e, por sorte nossa, não é a maioria, é uma minoria de magistrados que ainda dificultam o acesso do advogado a tratar com o juiz, com o magistrado. Mas nós sabemos que essa é uma luta da advocacia, para que consiga conversar com o magistrado, que possa despachar pessoalmente com o magistrado. Então, assim, eu penso que é a postura que eu tomo, tenho certeza que é a postura que o Ulisses toma também, no sentido de nós sermos, assim, exemplar nesse aspecto, né? Mas sempre tratando da forma como tem que ser, da forma formal, mas respeitosa, para que cada um ali, naquele momento, cada um está desempenhando um papel diferente. Então, eu até, para dizer a verdade, quando entrei no tribunal, eu achei até que seria mais complicado. E percebi que, na verdade, quando você coloca boas intenções para aquilo que você está fazendo, quando você coloca respeito naquilo que você está desempenhando, eu acho que a coisa vai bem, sabe? Eu acho que quando a gente aprende a respeitar as coisas que a gente está fazendo, em tudo, como advogado, como juiz, como cidadão, eu acho que tudo melhora, sabe? E eu penso que, até fazendo um link com a pergunta anterior, o judiciário, ele é solene. Porque não é uma solenidade em relação ao magistrado. É uma solenidade que deve existir, que tem muito respeito aí embutido, dentro de tudo isso. E o respeito que a gente deve ter é mais do que a figura, muito mais do que a figura do magistrado. É o respeito à justiça. Porque o espírito é esse, o espírito do advogado, o espírito do magistrado, o espírito dos servidores do judiciário, deve ser o espírito de realmente buscar a justiça. O advogado, às vezes, se enganam aqueles que pensam que o advogado deve defender uma causa. Ele tem que defender, ele é parcial por essência, mas, acima de tudo, ele é também uma função essencial à administração da justiça, a qual todos nós devemos reverenciar. Não a reverência ao advogado, ao juiz, mas acima disso, também ao advogado, ao juiz, mas acima disso, reverenciar a justiça. Aquele sentimento de justiça que todo ser humano nasce com ele. E que quando você vê uma injustiça acontecendo, todos nós, a não ser aqueles que têm sangue de barata, não conseguem ficar felizes com aquilo. Ficam insatisfeitos com a injustiça sendo cometida. Eu penso que a justiça é o bem maior que todos nós devemos buscar. E se a gente se imbuir desse espírito, a gente passa a entender, como eu acho que o Ulisses foi muito feliz, assim como os demais membros, mas o Ulisses foi muito feliz em distinguir algumas outras situações do nosso cotidiano. Por que quando você vai num casamento, você vai vestido de forma solene? Porque o casamento é solene. Naquele momento, para mesmo quem não tenha nenhum critério religioso, sabe que ali está fazendo uma aliança com algo que é maior. Não é aliança entre duas pessoas. É uma aliança entre algo maior, que é ao casamento, ao princípio do casamento. E todas as situações aonde a gente percebe a importância que aquele ato tem, é parte de si próprio, querer manifestar o respeito que você tem àquilo que está sendo feito.
E eu acho que é nesse mesmo aspecto, não sei se respondi a tua pergunta, mas é dessa mesma forma com que nós que estamos aqui temporariamente também como juízes, a gente lida com os advogados, com os servidores, com as partes, com os membros. Eu acho que é sempre buscando a justiça e com muito respeito, que eu acho que é assim que devem ser as coisas. Permite um complemento, Ricardo? Claro. Até sem querer alongar muito, mas não é só a sustentação oral não que é importante. Tem processos que não a admitem. O agravo interno, os embargos de declaração, mas a presença do advogado nesse julgamento, ela tem uma importância ímpar. Porque se houver uma questão de fato que precisa ser esclarecida, e não de direito, de fato, que surja durante o julgamento, ele pode ocupar a tribuna. Não está fazendo uma sustentação oral de suas razões, porque na sustentação oral ele é livre para falar o que ele quer. Mas para esclarecer uma questão de fato que pode interferir no julgamento. Então a presença é muito importante. Eu tenho, senhor presidente, comigo, que eu me sinto... É o ápice da minha realização como advogado, é confeccionar um habeas corpus e fazer uma sustentação oral. Por isso eu tenho nesses dois instrumentos um cuidado muito grande. E na sustentação oral tem a hora de falar, mas também tem a hora de calar. E cito um exemplo. Estava no Tribunal de Justiça, estava assistindo a sessão de julgamento, eu ia sustentar, e aí iniciou o julgamento, desembargadora Nilza. Se não me engano, era o desembargador Alberto, que era o relator do pedido do colega advogado. Eu acho que era Criminais e Unidas. E ele virou no início do julgamento, o advogado já ocupava a tribuna, ele falou assim, olha, eu vou abreviar, quero adiantar ao doutor advogado que eu estou acolhendo o pedido do cliente dele, ele ficar à vontade, né, aí o presidente falou, o senhor abre mão da sustentação oral, o relator já está acolhendo. Não, eu queria só pontuar algumas coisas. E ele fez a sustentação oral, o que aconteceu no julgamento? Um membro pediu vista. Ou seja, da sustentação oral dele, ele trouxe involuntariamente, evidentemente, algum fato que chamou a atenção de um outro julgador, possivelmente para ir contra a tese que ele estava sustentando. Então, muitas vezes acontece isso comigo, eu já fui algumas vezes, doutor Rabanê, nós estamos concedendo, o senhor faz mão, o senhor abre mão do uso da palavra? Eu falo, é óbvio, excelência, com todo prazer. Né? E teve uma outra situação aqui no tribunal, foi a sustentação oral mais rápida que eu já vi na minha vida, e ela inverteu um julgamento. O colega subiu na tribuna, era uma prestação de contas, ele falou assim, senhores julgadores, quero rapidamente só dizer uma coisa a vossas excelências, as contas do meu cliente estão sendo reprovadas por conta de um prato de comida. Era só, senhor presidente. Virou as costas e desceu. O relator estava mantendo a desaprovação das contas, eu me lembro bem, eu acabei por pedir vista, e o julgamento foi revertido por conta do alerta que o advogado trouxe da tribuna. Então, a sustentação longa, muitas vezes ela pode ir contra você, e uma sustentação rápida, ela pode te beneficiar. Né? Era isso, presidente. Bem, acho que deu para esclarecer. E a gente complementa que realmente, eu também fazendo parte da Câmara Criminal, nós temos deparado com questões que são levantadas de sustentação oral, mesmo com voto pronto, nós pedimos nova vista, mesmo como relator, como revisor, para que possa ser melhor analisadas essas questões levantadas pela defesa. Então, realmente é muito importante. Eu acho que deu para esclarecer, né, as dúvidas que, eventualmente, os acadêmicos tinham. E nós, então, como de costume, vamos tirar uma foto, né, para que isso fique registrado, né, nos anais aqui do tribunal. Obrigado.
Então, dando continuidade ao último processo que importa, é um processo judicial eletrônico para a escolha do vice-titular da 51ª Zona Eleitoral, em vista do término do biênio do excelentíssimo senhor juiz eleitoral Yali Sabo Mendes, que encerra o seu biênio. E então nós temos aqui a listagem melhor aqui dos juízes que fizeram a inscrição, que é a doutora Gabriela Karina Quinal de Albuquerque Silva, Célia Regina Vidotti, Jefferson Luiz Quinteiro, Walter Pereira de Souza, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Alex Nunes Figueiredo, Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, e Selma Rosana Santos Arruda e Adriana Santana Cônica. De acordo com o artigo 5º da resolução TRE 18.813/2016, o mais antigo aqui é a doutora Gabriela Karina, de modo que, tendo em vista esse processo judicial, eu estou votando no sentido de designar a excelentíssima senhora Gabriela Karina Quinal de Albuquerque Silva, que é a mais antiga, né? Que tem o maior tempo, que não é juíza eleitoral. A última designação foi em fevereiro, aqui em novembro, né, 2007, e os demais 2012, 13, 14 e 15, conforme consta a relação aqui do referido processo. Então, eu estou votando no sentido de designar a senhora Gabriela Karina Albuquerque Silva. Com o voto, então, a desembargadora Nilza. Eu não posso votar, estou impedida, porque o Jorge Alexandre é meu irmão adotado. Ah, pois não. Pois não. Então, doutor Antônio Bezerra. Acompanho o voto do relator. Tá. Doutor Ulisses Albaneda. Doutor Ricardo Gomes. Doutor César, Paulo César Sodré. Com o relator? Tá. Doutor Antônio Peleja. Relator. Tá. Então, anuncio o resultado do julgamento. Então, fica já aprovada a designação da
doutora Gabriela Carina Quinal de Albuquerque Silva, juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, então, para jurisdicionar a 51ª Zona Eleitoral, sediada nesta capital, a contar da lavratura do termo de entrada em exercício. Então, não havendo outros processos em pauta, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.